Meus amigos, o tema que abordaremos a partir desse momento é o seguinte: a manutenção do teto de gasto público é um crime contra o Brasil. O que eu pretendo demonstrar é a imperiosa necessidade de colocar um fim na política do teto de gastos públicos existente no Brasil, porque se trata de um fator impeditivo ao progresso econômico e social do país. E eu vou demonstrar isso até o final da nossa apresentação. Vamos historiar um pouco como é que surgiu a tese do teto de gastos. O teto de gastos foi inserido na Constituição do Brasil com base na PEC, no projeto de emenda constitucional, número 55 de 2016, durante o governo Michel Temer. E esse teto de gastos é um crime contra o desenvolvimento do Brasil porque limitou os gastos públicos pelos próximos 20 anos, a partir de 2017, que só serão reajustados com base na inflação oficial do ano anterior, com possibilidade de revisão a partir do 10º ano de vigência. Ou seja, não terá condições de ser revisto durante 10 anos, ou seja, até 2027, de acordo com a PEC 55/2016, os gastos públicos, essa regra do teto de gastos, só poderão ser revistas em 2027. Isso significa dizer que o crescimento dos gastos públicos será totalmente controlado por lei e o governo federal ficará impedido de elaborar o orçamento da União maior do que o do ano anterior, podendo apenas corrigir seus valores de acordo com a inflação. É um absurdo. Alguns gastos públicos podem crescer mais do que a inflação, desde que cortes sejam feitos em outras áreas para compensar esse aumento, como, por exemplo, está acontecendo no momento atual pelo governo Bolsonaro, que está cortando recursos das universidades, da área da saúde, como, por exemplo, a farmácia popular, e até mesmo recursos para a emissão de passaportes pela Polícia Federal. Trata-se de um absurdo. É difícil de adjetivar diante dessa insanidade que foi a aprovação dessa política do teto de gastos. Alguns gastos públicos, como eu falei, só podem apenas corrigir seus valores de acordo com a inflação. Em outras palavras, isso significa dizer que, na prática, os gastos públicos não poderão crescer durante sua vigência de 20 anos. Isto é, os gastos públicos serão congelados durante 20 anos. Ou seja, o governo federal ficará manietado pela adoção desta política criminosa que foi praticada em 2016 e que está mantida até hoje. Isto, na medida em que há esse congelamento dos gastos públicos, isso tem uma implicação muito séria, que vai comprometer os investimentos públicos em infraestrutura de energia, transportes, comunicações, educação, saúde, saneamento básico e habitação, necessários ao desenvolvimento econômico e social do Brasil. O teto de gastos foi aprovado pelo Congresso Nacional sob o argumento da necessidade de contenção dos gastos da União
para diminuir a dívida pública, que está em trajetória crescente há bastante tempo. Vou lhes mostrar uma figura que mostra a evolução do gasto público no Brasil de 2001 a 2019. Neste gráfico dá para perceber que, por exemplo, de 2001 a 2013, a dívida pública do setor público praticamente se manteve constante, em torno de entre 45% e 60% do produto interno bruto do Brasil. Essa foi a variação de 2001 a 2013. Variou a dívida pública representou entre 40% e 62% do produto interno bruto do Brasil. Entretanto, a partir de 2013, houve uma escalada da dívida pública no Brasil. Houve um aumento vertiginoso da dívida, de 2013 a 2019, alcançando 79%, ou seja, 80% do PIB. Evidentemente que se essa dívida pública fosse mantida a situação que prevaleceu de 2013 até 2019, a dívida pública provavelmente iria estourar, ultrapassar os 100% nos anos superiores a 2019. Então aqui está o gráfico que mostra tudo isso que eu lhes afirmei. De 2001 a 2013, praticamente a dívida pública se manteve na faixa entre 40% e 60%, está aqui. Entretanto, a partir de 2013, houve uma subida vertiginosa da dívida pública, que alcançou 80% em 2019. E, muito provavelmente, se nós formos levantar os dados de 2022, a dívida pública provavelmente já deve estar em torno dos 100%, até ultrapassando os 100% do produto interno bruto. E isso é um problema muito sério, meus amigos, porque o produto interno bruto é o que o Brasil, qualquer nação, produz de riqueza a cada ano. Então, na medida que nós temos uma dívida que alcança o valor equivalente ao produto interno bruto, significa dizer que praticamente todo o patrimônio nacional poderá estar, digamos assim, ameaçado pelo crescimento vertiginoso da dívida, porque a dívida significa que o governo terá que arcar com o pagamento de juros e amortização dessa dívida e comprometendo, inclusive, suas atividades, como nós vamos demonstrar mais adiante. Então, houve a evolução da dívida pública. Essa foi a justificativa para a adoção do teto de gastos. Vamos analisar essa questão. Bem, o aumento exponencial da dívida pública vem resultando no crescimento do déficit primário, que é uma outra figura que nós vamos lhe mostrar logo em seguida. O que é o déficit primário? É a diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta, e o seu gasto, o gasto público. Por exemplo, as despesas, os dispêndios que o governo realiza para a manutenção da máquina governamental. Então, o déficit primário significa o quê? Que o governo está gastando mais do que o que arrecada. Não, quer dizer, o que o governo arrecada não dá nem para pagar os dispêndios que realiza para a manutenção da máquina administrativa do governamental. Esse aumento da dívida pública vem resultando desse crescimento do déficit. Desde 2015, que para realizar sua cobertura, o governo se endivida ainda mais com a venda de títulos públicos,
cuja consequência é o comprometimento a cada ano do orçamento da União, que destinou, em 2021, cerca de 50,8% dos recursos que o governo dispunha para efetuar, assumir suas responsabilidades. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que em 2021, do orçamento da União, mais da metade dos recursos arrecadados pelo governo foram destinados ao pagamento dos credores, pagamento de juros e amortização da dívida pública. Vamos mostrar a segunda figura, que mostra a questão do déficit, que eu chamo de déficit primário. O déficit primário, como eu já disse, é a diferença entre o que o governo arrecada e o seu gasto. Quando, por exemplo, o que o governo arrecada é superior ao seu gasto, nós temos um superávit primário, chama-se superávit primário. Isso aconteceu até 2015. Quer dizer, o superávit primário, o governo tinha superávit primário, ou seja, entre o que arrecadava de tributos e o que o despendia para a manutenção da máquina administrativa do governo, o governo tinha superávit até 2015. Mas a partir de 2015 até 2019, o governo passou a apresentar déficit, significando que o governo estava gastando mais com a sua máquina administrativa do que o que arrecadava de tributos. Isso está expresso aqui nessa figura. Nós temos aqui esse gráfico que mostra, por exemplo, que de 1998, corresponde a esse período aqui, até 2015, até esse momento aqui, que é 2015, havia um superávit, que o governo arrecadava mais do que gastava. Mas a partir de 2015, começou a haver um déficit primário. Ou seja, o governo passou a gastar mais do que o que arrecadava. A consequência de o governo acumular déficits sucessivos implicava em o governo ter que pedir emprestado, vamos dizer assim, dinheiro ao mercado, colocando títulos públicos à venda para cobertura, digamos assim, do rombo no orçamento público. E isto teve consequências. Por exemplo, a consequência do crescimento da dívida pública e da necessidade de captação de recursos no mercado financeiro para a cobertura do déficit público significou um endividamento crescente do governo, conforme nós mostramos na figura anterior, em que, por exemplo, esse endividamento alcançou 80% do PIB em 2019. Então, na medida que a dívida cresce, o governo é obrigado a pagar mais juros e amortização da dívida. Por exemplo, em 2021, o total de juros e amortização da dívida representou 50,78%, ou seja, 1,96 trilhão de reais de recursos que o governo arrecadou para pagar aos credores. De modo geral, esses credores são os bancos, são os fundos de investimentos, inclusive também pessoas físicas, né, que compram os títulos do Tesouro. De modo que o que nós observamos aqui, nesse gráfico que vamos lhe mostrar, é que juros e amortização da dívida representou 50,78%, ou seja, mais do que 50%, mais da metade do orçamento da União é para pagar a dívida. E aí sobra muito pouco recurso para a previdência social, para a saúde, para a assistência social, para a educação, para a defesa nacional, para o trabalho, para o judiciário, para a administração, para a agricultura, para a segurança pública e para transferências a estados e municípios.
Então, na medida que o tempo foi passando, a disponibilidade de recursos para a aplicação nessas áreas ficaram cada vez mais comprometidas. E esse comprometimento aumentou na medida que foi estabelecido o teto de gastos. Porque na medida que se estabelece o teto de gastos, por exemplo, limita o uso de recursos nessas áreas que são de interesse de toda a sociedade. São os recursos aplicados na previdência, na educação, digamos, nas forças armadas, por exemplo, na área do trabalho, do judiciário, da agricultura, da segurança pública e da transferência para estados e municípios. Então, passou a haver, digamos assim, um congelamento dos dispêndios nessa área. Entretanto, os gastos com os juros e amortização foram crescentes, continuaram crescentes, porque na medida que o tempo passa, os juros vão se acumulando. Quer dizer, o teto de gastos congelou, por exemplo, as despesas que são fundamentais para o desenvolvimento do país, mas não congelou para o pagamento, por exemplo, dos juros e amortização da dívida. E isso daí está trazendo consequências muito sérias para o país. Então, o que se observa é que quanto mais o governo federal tem de déficit primário, que é gastar mais do que arrecada, aumenta a sua dívida e paga mais de juros e amortização da dívida pública, que faz com que haja menos recursos para atender necessidades da sociedade brasileira nas diversas áreas de responsabilidade do governo federal. Então, essas são considerações iniciais que eu faço a respeito da questão do teto de gastos relacionados com a dívida pública e com comprometimento das despesas que são fundamentais para o desenvolvimento do país. O que eu quero lhes dizer é o seguinte: se o propósito, veja bem o meu argumento, se o propósito é o de diminuir a dívida pública, no meu entendimento, o correto seria promover o crescimento econômico do Brasil, que é impossível de realização com a existência do teto de gastos público. Eu quero dizer o seguinte: na medida que existe o teto de gastos, o governo fica impedido de promover investimentos, porque o crescimento econômico está diretamente relacionado com os investimentos. Na medida que, por exemplo, os investimentos privados e até mesmo os capitais externos que são destinados ao Brasil não são suficientes para promover o desenvolvimento econômico do país, o governo tem que realizar esse papel. Então o governo fica impedido de contribuir na promoção do crescimento econômico do país, realizando investimentos. E essa realização de investimentos está sendo impedida pela política do teto de gastos, estabelecidas e contidas na Constituição Federal. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que o crescimento econômico, esse é um ponto que eu queria deixar bem claro e deixar bem ressaltado. O crescimento econômico seria a principal estratégia para reduzir a dívida pública. Eu quero dizer o seguinte: sem o Brasil crescer economicamente, a dívida pública não vai diminuir jamais, pelo contrário, vai continuar crescendo. Porque os juros que são aplicados para o pagamento da dívida são juros compostos e eles se multiplicam ao longo do tempo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o crescimento econômico seria a principal estratégia para reduzir a dívida pública no Brasil, e não o estabelecimento do teto de gastos, como foi adotado pelo governo Michel Temer e mantido pelo governo Jair Bolsonaro. O crescimento econômico, meus amigos, só poderá acontecer com o governo federal exercendo um papel proativo na realização de investimentos. É isso que eu queria deixar bem claro. Sem o governo federal ter um papel proativo na realização de investimentos públicos, sobretudo em infraestrutura,
de energia, transportes, comunicações, de educação, saúde, saneamento básico e habitação popular, sem esse papel ativo, repito, do governo na realização desses investimentos, não poderá ocorrer o crescimento econômico e, consequentemente, a redução da dívida pública. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: só há condição de reduzir a dívida pública na medida em que o nosso país cresça economicamente. Entretanto, o governo está impedido de cumprir esse papel, simplesmente porque existe uma camisa de força apresentada pelo teto de gastos públicos. Além do crescimento econômico, da estratégia de crescimento econômico para fazer frente à dívida pública, outra receita que se adota, que poderia ser adotada, seria diminuir a dívida pública, não gastando mais do que arrecada de impostos, que é difícil de acontecer nas condições atuais do Brasil, de aumento das demandas sociais. Porque uma das consequências do teto de gastos é o não atendimento das demandas da nossa sociedade. Elas ficariam, digamos assim, sem que o governo federal assumisse sua responsabilidade perante a nação de atender as demandas sociais. Com o teto de gastos públicos para a União, a principal tendência é de que, dentro de alguns anos, os gastos do governo federal terão uma participação cada vez menor na formação do PIB do Brasil. Quer dizer, na medida que o governo gasta menos, a tendência do PIB, inclusive, é até estagnar. Quer dizer, e até decrescimento negativo. E comprometendo, consequentemente, o desenvolvimento econômico e social do país. Haja vista que os responsáveis pela implementação da política econômica nacional estão impedidos de aumentar o gasto público para combater a recessão. Inclusive, como é que você vai combater a recessão se não houver o aumento do gasto público para compensar, por exemplo, a queda no consumo e do investimento em nossa sociedade? E essa é uma lição que o grande economista John Maynard Keynes propôs e que serviu de base para o grande desenvolvimento econômico, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Foi adotado o modelo keynesiano, em que o governo atuava como um instrumento de regulação da economia. Na medida que a economia apresentava queda no consumo e no investimento, na medida em que havia recessão na economia, o governo atuava para, digamos assim, atenuar esse processo de queda na atividade econômica. Em outras palavras, o governo federal está impedido de promover o crescimento econômico do Brasil ou combater a recessão com a adoção das medidas compensatórias do ponto de vista macroeconômico, com base no modelo keynesiano, conforme lhes falei. Só para exemplificar, no caso, se nós considerarmos que o Produto Interno Bruto do Brasil é calculado considerando a soma do consumo, do investimento privado, dos gastos do governo, das receitas de exportação, abatido tudo isso dos dispêndios com importações, que nós transferimos para o exterior, com a compra de produtos importados. No caso, o consumo representa o consumo das famílias, o investimento é o investimento das empresas, realizado pelas empresas. E o gasto do governo é o gasto que o governo assume, não só para a manutenção da sua máquina, como também dos investimentos que realiza
nas áreas, sobretudo de infraestrutura econômica e social. Então, exatamente o papel do governo é compensar essas quedas. Se houver queda, por exemplo, no consumo, no investimento, inclusive nas exportações, se houver queda nas exportações, inclusive o que tem salvo o Brasil nos últimos tempos, é o crescimento das exportações. Se as exportações não crescessem no nível que estava ocorrendo, a situação do Brasil, do ponto de vista econômico, seria catastrófica. Porque nem o consumo, nem o investimento privado, nem muito menos os gastos do governo, seriam capazes de impedir a debacle econômica do país como um todo. Portanto, o teto de gastos se constitui em uma camisa de força, impedindo o governo brasileiro de agir proativamente no sentido de promover o crescimento econômico e combater a recessão quando ela ocorrer. Essa é a razão pela qual a inserção do teto de gastos na Constituição Federal se constitui um crime contra o desenvolvimento do Brasil. É oportuno observar, meus amigos, que a experiência do teto de gastos no Brasil difere da política de controle do gasto público em outros países do mundo, como a Holanda, Finlândia e Suécia, por exemplo. Porque nenhum deles chegou a impor um teto, como o que vigora atualmente no Brasil. Na maior parte dos casos, as condições do limite de gastos são revistas depois de 4 ou 5 anos, enquanto o Brasil é de 20. Além disto, esses países não limitaram o crescimento das despesas do governo ao aumento da inflação, ou seja, não congelaram os gastos públicos. Nenhum outro país chegou a incluir a norma de congelamento de gastos públicos na Constituição, como ocorreu no Brasil. Essas políticas de gasto público trata-se de uma política administrativa do governo federal ou do governo em qualquer parte do mundo. Mas incluir na Constituição significa tornar algo difícil de ser revisto, na medida que para remover da Constituição, quer dizer, modificar a Constituição, a emenda constitucional, precisa do apoio de 2/3 do Congresso Nacional. Trata-se de uma tarefa hercúlea promover qualquer mudança. Com a eleição do presidente Lula, surgiu mais um fator que exercerá influência no teto de gastos: a PEC da transição de governo. Esta proposta surgiu devido ao orçamento da União de 2023, proposta pelo governo Bolsonaro, ser insuficiente para o governo federal cumprir suas responsabilidades perante a nação. E não incluir, por exemplo, o pagamento de R$ 600 mensais para os beneficiários do programa Bolsa Família, bem como as outras propostas do governo eleito. Desta forma, para tornar possível a execução de medidas além daquelas previstas na proposta orçamentária de 2023, sem ultrapassar o teto de gasto estabelecido, a PEC da transição propõe a alteração do texto constitucional, para que as despesas como essas não sejam contabilizadas dentro do teto de gastos. Aliás, o teto de gastos vem sendo furado desde que Bolsonaro assumiu o governo. Ele tem sido desrespeitado, primeiro por conta da pandemia, que obrigou o governo a efetuar gastos acima do teto. Para isso foram feitas emendas constitucionais que possibilitaram o governo efetuar gastos além do teto. Além de outras medidas, outras emendas que foram consideradas para tirar do teto de gastos algumas despesas, como, por exemplo, o pagamento de precatórios. Trata-se, portanto, meus amigos, de um absurdo a adoção do teto de gastos. Eu espero que tenha demonstrado isso, que impede o governo brasileiro de promover o desenvolvimento econômico do país.
haja vista a importância dos gastos governamentais sob a forma de investimentos, principalmente em infraestrutura, no processo de crescimento econômico, pois existe uma crescente necessidade do governo intervir diretamente na economia brasileira, a fim de gerar externalidades positivas para os produtores e consumidores. É importante destacar que o investimento público, como o que o governo federal costuma realizar em infraestrutura econômica e social, não deveria ser considerado como gasto público. Ele está embutido nessa questão política do teto de gasto. Não deveria ser considerado como gasto público no sentido que eu vou explicar agora. Eu entendo que gastos públicos são todos os desembolsos do governo que saem do caixa do governo na forma de custo ou despesa. Ou seja, não geram um retorno financeiro. Só deveria ser considerado no teto de gasto aquilo que não gera retorno financeiro, que é diferente do investimento público. Diferentemente do gasto público, o investimento público gera benefícios, como, por exemplo, o aumento da produção nacional ou a redução de custos de produção, por meio da ampliação e modernização, por exemplo, da infraestrutura de energia, transporte, comunicação e da infraestrutura de educação, saúde, saneamento básico e habitação. Na medida que se faz investimentos nessas áreas, há um retorno para o próprio governo e para a sociedade como um todo. Então, produz benefício é diferente de um gasto, por exemplo, com salários do funcionário público, que não provoca rendimentos, resultados equivalentes como os investimentos que são realizados na infraestrutura econômica e social do país. O critério correto para evitar o descontrole do gasto público, esse é um ponto que eu queria deixar bem claro, qual é a minha visão a respeito do problema. Seria, no caso, para evitar o descontrole do gasto público, ou seja, gastar acima do que arrecada, é pura e simplesmente evitar o aumento do gasto sem o correspondente crescimento da arrecadação de tributos. Poderia estabelecer até alguma regra de que o aumento do gasto poderia corresponder a 50%, 60%, 70% do aumento da arrecadação de tributos. E não simplesmente congelar o gasto público, como está acontecendo no momento. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo uma coisa absurda. O governo, por exemplo, está arrecadando, tem uma arrecadação de tributos acima dos gastos, acima do teto de gasto, mas não pode utilizar esses recursos para não só cobrir os seus custos, como também para realizar investimentos. Porque o teto de gasto limita. Quer dizer, mesmo o governo desponta de recursos, como está acontecendo no momento, proveniente da arrecadação de tributos, não pode utilizar essa arrecadação adicional na cobertura desses custos. Ou não pode aumentar os gastos por conta do aumento da arrecadação. É isso que eu quero dizer, objetivamente. Então, o critério correto seria controlar o gasto de acordo com o crescimento da arrecadação de tributos ou o crescimento da economia brasileira. Poderia estabelecer dois critérios e até ponderando para um e para outro. E não pura e simplesmente congelar o gasto público. Isso significa dizer que o governo federal só deve aumentar seu gasto se houver aumento da arrecadação de tributos e crescimento da economia brasileira. Esta é a minha visão, essa é a regra que deveria ser aplicada
em substituição a esse malfadado teto de gastos. A adoção do teto de gastos no Brasil faz parte da estratégia do capitalismo globalizado neoliberal. Esse é um ponto que é importante destacar. Porque muitas pessoas imaginam que a adoção do teto de gastos foi uma decisão pura e simplesmente econômica e financeira do governo. Mas, na realidade, por detrás disso, existe a intenção do capitalismo globalizado neoliberal de enfraquecer o papel do Estado brasileiro, que fica impedido de agir de forma proativa na promoção do desenvolvimento econômico e social do Brasil, facilitando desta forma a dominação do capital internacional na economia brasileira. Esta estratégia tem por objetivo primordial, portanto, minar toda a capacidade do governo federal de interferir na atividade econômica do país, cujo mercado ficaria à mercê do governo do capital internacional globalizado. O receituário neoliberal, meus amigos, voltou a ter centralidade na condução das políticas públicas do governo federal do Brasil, com a ascensão ao poder de Michel Temer, depois do golpe parlamentar que depois a presidente Dilma Rousseff. Este receituário começou com a posse de Fernando Collor na presidência da República. Com a ascensão de Itamar Franco na presidência da República, em decorrência do impeachment de Fernando Collor, em agosto de 1992, a eleição de Fernando Henrique Cardoso, que governou de 1995 a 2002, a política neoliberal foi retomada. Com a estabilidade monetária alcançada pelo país com o Plano Real e mantida a política de privatização das empresas estatais, assistiu-se ao avanço da liberalização comercial e financeira do país, que provocou uma devastação na economia brasileira, particularmente com a desindustrialização do país, cuja indústria contribuía com 30% do produto interno bruto na década de 1980 e que hoje se reduz basicamente a 10% do produto interno bruto. Muitas indústrias fecharam as portas no Brasil porque não tiveram capacidade de competir com produtos importados que entraram graças à abertura comercial que foi adotada no Brasil desde 1990. Então, como eu disse, esse receituário neoliberal começou com Fernando Collor, evoluiu com Itamar Franco e com Fernando Henrique Cardoso, que além de ter provocado essa devastação econômica no país, contribuiu para a realização das reformas trabalhista, previdenciária, entre outras, de 1995 a 2002, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Apesar do neoliberalismo continuar imperando durante os governos de Lula e Dilma Rousseff, neste período o receituário neoliberal foi atenuado, porque impediu-se a realização de novas privatizações estatais, que aconteceram desde o governo Fernando Henrique, durante o governo Fernando Henrique, foi atenuado durante os governos Lula e Dilma Rousseff, porque impediu-se, como eu disse, a realização de novas privatizações estatais, e houve esforço do governo federal na promoção do desenvolvimento econômico do país, houve esforços, e no combate às desigualdades sociais, com a adoção de políticas de transferência de renda, como o programa Bolsa Família, e da defesa do poder de compra do salário mínimo. Pode-se afirmar, meus amigos, que a ascensão de Michel Temer no exercício da presidência da República se caracterizou pela adoção do neoliberalismo mais radical e mantido pelo governo Jair Bolsonaro.
O governo Temer foi quem deu início ao agravamento da crise econômica e social do país, por maniatar o governo federal com a inserção do teto de gastos na Constituição Federal, impedindo de intervir na economia, visando a promoção do desenvolvimento econômico e social do Brasil. O governo Temer estabeleceu a política de limitação do gasto público, com o teto de gastos, que aprofundou a recessão, aprovou a reforma trabalhista e encaminhou a reforma da Previdência Social, aprovada durante o governo Bolsonaro, que comprometem os interesses da população trabalhadora e nos legaram um país ainda mais pobre e desigual. Além de contribuir para aprofundar a recessão, o governo Temer impediu que o governo federal agisse proativamente na economia com a adoção da política do teto de gastos públicos. O ministro da Fazenda do governo Temer, Henrique Meirelles, um neoliberal convicto, disse na época que a recessão já havia terminado no Brasil e que o país estava em crescimento, com sinais de recuperação. Desde essa época até o momento atual ficou evidenciada que era falsa esta afirmação do ministro, porque a recessão continuou e o país não apresentou crescimento sem sinais de recuperação, como ocorre até o momento. Pelo que nós acabamos de expor, meus amigos, fica evidenciada a necessidade de excluir do texto da Constituição a exigência do teto de gastos públicos, sem a qual o presente e o futuro do Brasil estarão comprometidos. O presidente Lula precisa liderar um movimento em todo o país para exigir do Congresso Nacional o fim do teto de gastos, com apoio das forças vivas da nação, sem o qual inviabilizará seu governo na retomada do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Então, estas as considerações, meus amigos, que eu teria que fazer com relação ao malfadado teto de gastos públicos, que se constitui um crime contra o Brasil. Eu espero que tenha sido esclarecedora minha apresentação. Fica aqui meu abraço fraternal para todos os queridos amigos.